Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos ilumine nessa noite para a sua honra e glória. Meus irmãos, o quesito fé e milagres, quando você começa a estudar até oração, o poder da oração, fé, milagres, fé para fazer milagres. E isso que eu acabei lendo no início do nosso culto, que muitas vezes Deus não nos escuta porque a gente não pede, porque a gente não ora e porque a gente não tem fé para pedir tais coisas. Esse terceiro ponto entre Deus fazer, não fazer e fazer se acontecer alguma coisa, mostra a soberania de Deus na nossa participação no que Ele está fazendo no mundo e na vida das pessoas. E isso é maravilhoso. Deus não é um Deus que criou robôs. Deus é um Deus que criou seres humanos, que respeita a humanidade e personalidade deles e os chama para participar de sua obra. Você pode perceber isso até nas Sagradas Escrituras, onde você vê escritas de maneira diferente dos autores, de forma e formatos diferentes segundo cada autor. Obviamente, todos inspirados pelo nosso Senhor. Mas você pode ver no Novo Testamento, sobretudo, que é o que a maioria das pessoas leem mais, grande diferença na escrita, por exemplo, entre a carta, o Evangelho de Mateus e as cartas de Paulo. Paulo, que era um grande intelectual, ou a carta de Pedro, que era um apóstolo, um discípulo do Senhor mais simples, né? Paulo era mais estudado, mais nerd, mais voltado às letras. Isso significa que um foi usado mais do que o outro? Não. Até porque para ser usado nós precisamos unicamente do poder do Espírito Santo, que está disponível para todos os crentes, esse dinamis do Senhor que pode ser buscado por gente intelectual e por gente simples, até iletrada, mas tem que ser buscado segundo a palavra de Deus, e certamente você conhece assim. Você deve conhecer muitas pessoas, muitos ou poucos intelectuais, que você fala, nossa, um grande homem de Deus. Também deve conhecer grandes intelectuais que falam, poxa, esse cara nem sei se acredita em Deus. As muitas letras o mataram. Mas também você conhece gente muito simples que você fala, poxa, dá para ver nessa pessoa uma grande intimidade com Deus. Mas também, por outro lado, gente simples fazendo muitas bobagens em nome de Deus, porque falta-lhes busca. Até eu estava lembrando, ontem que minha mãe veio aqui, e estava lembrando de um rapaz que a gente conheceu, já está na glória, o seu Ataíde, conhecemos ele em Conceição das Alagoas, e era um homem iletrado, não tinha nem a 5ª série, como a gente diz hoje. E quando aquele homem orava, e eu conheci muitas pessoas de oração, mas quando aquele homem orava, era nítido, muito nítido, no ambiente e nele a intimidade que ele tinha com Deus. Coisa que eu particularmente nunca
vi e senti na vida de ninguém, era nítido. E eu conheço muitas pessoas que são de fato de oração, que buscam o Senhor em oração e são íntimas. Mas era nítido, quando ele orava, algo acontecia. E Deus requer de nós essa crença, essa simplicidade, mas esse mergulhar nas coisas dele, para que ele faça as coisas também. E esse terceiro ponto é muito claro, quando no versículo 5 aqui, diz assim: não pôde ali fazer nenhum milagre. Isso deixa a gente com um pouco de paranoia, não é verdade? Não pôde, como Jesus não pôde ali fazer nenhum milagre? Se Jesus quisesse, ele iria fazer, não é verdade? É verdade. Só que isso entra naquela terceira categoria, no pessoal que não crê, no pessoal que não busca, no pessoal que não quer ver. Não quer ver. E uma vez eu vi um pastor dizendo para nós: você crê que Deus pode converter pessoas da sua família? E todo mundo? Cremos. Você ora e está orando há 5, 10 anos? E todo mundo? Desistimos. E a conclusão do pastor foi: logo vocês não creem, porque vocês desistiram. E nós mostramos desistência, ou que nós não cremos, quando paramos de fazer. Quantas pessoas da nossa família que não entregaram a vida ao Senhor e nós já paramos de orar pela vida delas? E nós simplesmente descansamos ou damos desculpa a falar: se Deus quiser, Ele alcança, sendo que é vontade de Deus que nós possamos insistir. E é óbvio que se Deus quiser, Ele vai alcançar. Isso ninguém tem dúvida. Mas Deus mandou insistir. Isso mostra a nossa incredulidade. Isso mostra a nossa falta de fé, a nossa falta de busca. E Jesus, esse texto que deixa muitos admirados, assustados, ele fala: Jesus não pôde ali fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E aí ele completa: admirou-se da incredulidade deles. Eu não sei, irmãos, mas partindo do pressuposto da minha vida, eu acho que nós vemos poucos milagres porque a gente não acredita mais que Deus vai fazer. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu falo: não é possível. Por mais que quando você se envolve em obras missionárias, você vê coisas acontecendo ao redor do mundo, e é verdade. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: coisas maiores vocês farão. Não vocês, uma pessoa fará coisas maiores que o Senhor Jesus Cristo, mas os discípulos espalhados pelo mundo todo, porque esses discípulos que são embaixadores de Cristo, são usados por Cristo e intermediados por Cristo para fazerem, operarem milagres. E Deus continua escutando. Mas a gente não continua mais buscando. Isso mostra a nossa incredulidade. Passa um ano, passa 2 e a gente desiste. Pela nossa incredulidade a gente fala: não é vontade de Deus. Fala a verdade. Não é vontade de Deus, não. Sendo que Deus nem revelou essa não vontade dele a você. Deus simplesmente não fez, não vai fazer, ou não chegou o tempo de fazer. Então por que eu e você paramos de orar? Por que eu e você nos conformamos com aquele que já está doente há 10 anos e paramos de orar pela cura dele? Porque na verdade nós paramos de crer que Deus pode curar, porque Ele falou que é para a gente insistir, até que a pessoa morra e vá para o céu. Senão nós vamos continuar insistindo. E é difícil, porque isso mostra a minha falta de fé, e a nossa falta de fé como igreja. Quantas orações nós fizemos e nós nos esquecemos e deixamos de fazer, passa o tempo. Nós temos outros problemas, nós vamos deixando de lado.
Parece que muitas vezes estamos no automático só, que oramos aqui no culto, porque chegou o momento de orar por missões, por família ou por outra coisa, e cumprimos aquele ritual, então no culto nós oramos, mas sequer lembramos dessas orações na nossa casa. Fala a verdade, irmãos. Eu estou falando de orações de cura aqui, de orações de conversão. Mas fala a verdade, quantos de nós, e a partir de mim, lembram de orar pelos missionários dessa igreja que você oferta, dizima aqui e a gente ajuda? Quantos de nós oram por eles todos os dias? E você pode falar, eu estou orando sim, nós todos deveríamos estar orando, porque nós somos uma igreja, a igreja do Senhor, um pedaço dela aqui na IPJB, obviamente, mas somos uma igreja local que os nossos parceiros estão lá. É como se eles fossem junto da nossa igreja aqui, um braço da IPJB, e nós nem lembramos de orar, de agradecer. Agradeço por tudo, genericamente, mas oro, Senhor, por mim, oro pela minha saúde, oro pelo meu trabalho, oro pela minha vida, oro pelo meu e meu. Falta de fé. Irmãos, com certeza, nós estamos vendo muito agir de Deus em nosso meio aqui. Mas eu não tenho dúvidas que nós estamos deixando de ver o agir de Deus, porque talvez hoje Deus está falando conosco. Não pôde fazer milagres ali e admirou-se da incredulidade deles. Essa palavra aqui não é para Nazaré, meus irmãos. A cidade que Jesus Cristo cresceu. Seus irmãos e irmãs, como diz o texto, que ele cresceu até o seu ministério, de líder judeu. Essa palavra é para nós pensarmos. Fala, será que nós estamos vivendo a plenitude do Senhor para essa igreja, para a minha vida, para a minha família, mas aqui se tratando de comunidade local, e a gente sempre tenta linkar você na comunidade local, porque hoje tudo te puxa, todas as mensagens são puxadas para a sua vida, a sua batalha, a sua vitória, enquanto a Bíblia é cheia da aliança de Deus com a igreja, e a igreja orava, e a igreja foi acrescentada, e a igreja sofreu, e a igreja unânimes em oração, unânimes no templo, essa questão em conjunto. Será que nós não estamos deixando de receber mais do Senhor, porque não estamos crendo? E estou falando de receber mais, porque você há de concordar que Deus já nos abençoou muito aqui, em muitas áreas. Mas a pergunta que eu fico diante desse texto, trazendo para a nossa realidade, meu irmão, responda para mim com toda sinceridade: será que Deus não tem mais para nós? Que Deus nos livre de essa ser nossa realidade. Um professor meu sempre ensinava que nós temos a tendência de olhar para a Bíblia e julgar que eles eram incrédulos, mas nós deveríamos olhar para os textos como espelho e fazer a seguinte atividade: não pôde ali fazer nenhum milagre. Jesus admirou-se da incredulidade do Mateus. Falou, quando você faz esse exercício, talvez você comece a pegar o que o texto quis dizer. Admirou-se da incredulidade da IPJB. Admirou-se da incredulidade da nossa família, porque nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar. Nós estamos vivendo no nosso próprio umbigo e deixamos de ver a comunidade como um todo, a comunidade de fé do Senhor. Sendo que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé.
A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus e ser abençoado por Ele. Meus irmãos, a incredulidade é justamente o oposto da fé. A incredulidade mata, paralisa, desagrada. E é interessante como alguns, e nós temos essa tendência, nós queremos explicar muito dessas coisas, os milagres de Deus, sendo que milagre é algo anormal, fora do normal, fora do comum, algo, uma intervenção de Deus, e nós devemos buscá-lo. E sabemos, meus irmãos, que o maior milagre que o Senhor pode fazer em nossas vidas é a mudança, a transformação do coração. Mas será que Jesus parou de fazer outras coisas? Será que nós não estamos vendo porque não acreditamos e oramos mais? Será que nós não estamos vendo os nossos filhos serem curados? Porque a ciência, que é uma beleza vinda do Senhor, é verdade. Os remédios o Senhor deu capacidade, é verdade. Mas será que muitas vezes não estamos confiando mais na palavra de médicos do que na palavra do Senhor? Será que muitas vezes não estamos tranquilos e a gente sofre com isso? Tem filhos pequenos, às vezes um fala aqui, outro fala ali, outro fala ali. E um médico maravilhoso, estudioso, ele fala e aí parece que descansamos. Será que palavras de pessoas valem mais do que a palavra do nosso Deus? Será que somos tão racionais nesse sentido de falar, Deus simplesmente pôs ele, então o que ele falar está falado? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque muitas vezes não estamos vendo e vivendo a plenitude do que Deus quer para nós por culpa nossa mesma. Por culpa nossa. Nós precisamos crer e buscar os milagres do Senhor. O Senhor continua fazendo milagre. E os milagres do Senhor eram muito claros nas Escrituras, porque sinalizavam que Ele, de fato, era Deus, o Messias prometido. Os milagres autenticavam a mensagem do Evangelho, sobretudo no ministério dos apóstolos, um ministério de base ali da nova aliança do Senhor. Foi um ministério feito por muitos milagres. Até é falado que eles, tendo partido em Marcos 16, 20, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Presta atenção, meus irmãos. Se nós nos envolvermos com missões, é impossível que a igreja cresça, em que o ministério cresça, sem o poder milagroso do Senhor. Levando em consideração o maior milagre, que é a transformação do coração. Mas o Senhor prometeu operar milagres e maravilhas. Nós temos milhares de histórias, milhares e milhares de histórias, de pessoas em igrejas, mas sobretudo no campo missionário, que foram lá, pregaram o Evangelho, e havia muita perseguição, e eles pediam um sinal, um milagre do Senhor, e o Senhor confirmava ali o seu ministério através de uma cura miraculosa, através de algo grandioso, porque todo milagre é algo grandioso. Será que Deus não tem isso para nós? Será que nós não podemos testemunhar, ou não vamos testemunhar do que Deus tem feito? Às vezes nós não estamos testemunhando porque não estamos vivendo para o Senhor.
Porque o milagre é algo incomum que causa admiração, até espanto. Você lembra do Senhor, né, no mar, onde ele acalma o mar e ali aqueles que viram o mar sendo acalmado, falando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A palavra, eles ficaram maravilhados ali com esse milagre, indica o espanto, a surpresa de que algo anormal, sobrenatural aconteceu, extraordinário aconteceu. Foi assim quando Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. Todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus. Eu até acho, eu tenho a impressão, e que nós desfrutamos um pouco disso, quando nós temos cultos de batismo na igreja. Onde muitos irmãos já relataram em alguns cultos que tivemos, falar: aconteceu algo diferente aqui. E uma pitada. Porque, para falar a verdade, o dia do milagre nem foi o dia do batismo. O dia do milagre foi o dia que Deus transformou o coração. Mas isso me deixa a perguntar se Deus só tinha aquilo no dia do batismo mesmo, ou se eu estava tão seco que aconteceu algo, uma pitadinha de Deus, e eu já fiquei maravilhado. E Deus fala para nós: eu estou aqui todos os dias, eu opero milagres todos os dias. Me busque, me busque, me busque. Me busque, grandes coisas vocês verão. Me busque, me busque, me busque. Isso não vai impedir perseguição, isso não vai impedir doença na sua vida, isso não vai impedir desânimo, isso não vai impedir vale da sombra da morte, mas me busque, me busque, me busque, porque eu sou o mesmo ontem, hoje, amanhã. Eu continuo fazendo milagres, operando maravilhas, curando corações, mas também levantando paralíticos, fazendo cegos enxergar. Me busque. Meus irmãos, que Deus nos livre da incredulidade. E sobre incredulidade, a incredulidade nos faz deixar de ver os milagres do Senhor. Se você vê, o contrário disso, que é a fé, o Senhor Jesus, Ele falou em alguns momentos. Ele falou para uma mulher cananeia: ó mulher, grande é a tua fé. Ele falou para o centurião em Mateus 8, centurião em Cafarnaum. Afirmo que nem mesmo em Israel vi tamanha fé como desse centurião que falou para Jesus que um servo dele estava precisando de um milagre em casa e falou para Jesus: Jesus, o senhor nem precisa ir lá, basta o senhor dar uma ordem e o meu servo será curado. E Jesus falou: nunca vi nem em Israel tamanha fé. Ele falou para Maria que ungiu em Betânia: onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que você fez, por causa do seu ato de fé. Por causa do seu ato de fé. Mas o contrário disso é triste. Jesus também admirou-se da fé, mas admirou-se da incredulidade de algumas pessoas e cidades. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ele falou no nosso texto: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E Marcos completa, no nosso texto: Jesus admirou-se da incredulidade deles. É interessante que a incredulidade nos impede de conhecer a Deus. É como se tivéssemos lama em nossos olhos, que nos impedisse de ver a grandiosidade do Deus que a gente serve.
Meus irmãos, se tem um pedido que nós temos que fazer nessa noite, é Deus nos livre disso. Limpa os nossos olhos, tira a lama, as escamas dos nossos olhos, porque eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Eu preciso disso. E isso não tem idade, isso não é mais velho, isso não é pouco tempo ou muito tempo na fé. Isso é para você nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Então faça essa oração: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais profundamente, eu quero te conhecer melhor. A incredulidade impede o discernimento espiritual das Escrituras sagradas. Meus irmãos, o povo de Nazaré conhecia as profecias. A profecia de Gênesis 3, as profecias sobre o Messias, as profecias sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então a incredulidade obscurece os nossos olhos, obscurece o vivo nas Sagradas Escrituras e valoriza o que é irrelevante. A incredulidade é uma força dominadora e esmagadora, que traz maldição para as nossas vidas e para as nossas igrejas. Meus irmãos, que Deus nos livre da incredulidade, que Deus nos dê cada vez mais fé, até porque a incredulidade desencadeia a ira e o juízo de Deus. Terceiro lugar no nosso texto, a incredulidade rejeita o enviado de Deus. Presta atenção, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus é a expressão exata do ser divino. E a Bíblia diz também que o povo de Nazaré queria matá-lo. Rejeita, tem ódio do nosso Senhor Jesus por causa da incredulidade, da falta de crer. Eu fico pensando se hoje as cidades, o mundo, de maneira, contando o que a gente vive, não está assim. Está, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo falou que o mundo nos odiariam por causa dele. E nós, sabendo disso, temos que viver confiantemente que Ele vai cuidar de nós. Mas por outro lado, nós temos que orar para que as escamas dos olhos, a lama dos olhos caia dos olhos daquele homem, daquela mulher do nosso trabalho, daquela pessoa da nossa família. Essa pessoa tem que ser alcançada pela água viva que é o nosso Senhor Jesus, que limpa qualquer lama, que tira qualquer escama. Meus irmãos, que Deus nos livre da incredulidade. E sim, a incredulidade faz com que nós não vivamos o que Deus quer para a nossa vida. Sim, o Senhor é muito claro no texto que Ele queria fazer mais. E muitas vezes Ele não o faz. Justamente porque tem coisas que Deus só realiza quando pedimos ou buscamos. Uma vez eu até perguntei para um professor. Ele falou: professor, falando sobre alcançar pessoas. Professor, o Senhor vai alcançar os filhos dele em toda a terra, vai. Mas e se eu não quiser ir, eu sou crente. O pastor me chama, o irmão me chama para fazer um evangelismo. E se eu não quiser ir? De duas uma. Ou Deus vai obrigar você a ir igual Ele obrigou a Jonas. Ou Ele simplesmente vai usar outra pessoa que falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso mostra a soberania do Senhor em alcançar os seus. Então aquilo me trouxe uma luz muito grande. E a partir dali eu comecei a pensar: Deus, que seja eu.
Me use, Senhor, em nome de Jesus. Porque como é gratificante ser usado pelo Senhor, como é gratificante saber que você foi instrumento do Senhor para abençoar uma vida em nome do Senhor, uma transformação de vida. Como é gratificante ouvir da boca ou do escrito de irmãos falando: poxa, quanto que eu cresci quando eu comecei a caminhar assim, quando eu vim para a igreja, quanto eu cresci, que eu agradeço a Deus pela cultura da igreja. E perceba, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a cultura, tem a ver com você, tem a ver com Deus, tem a ver com você que ora, tem a ver com você que busca. Mas eu também me sinto abençoado porque eu faço parte disso. Eu faço parte da IPJB. E você também. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é gratificante. Então que seja eu usado pelo Senhor, porque Deus vai usar. Ele prometeu que aqueles que plantarem a sua palavra, Ele vai gerar os frutos. Algumas lições que são aprendidas para a gente encerrar aqui. Primeira coisa, olha só, essas duas verdades que nós temos que conviver. Deus é soberano em realizar os milagres onde Ele quer. Nenhum milagre de Deus acontece sem que haja um propósito a ser alcançado. Mas olha o que a gente tem que conviver. Milagres muitas vezes não acontecem onde há rejeição e incredulidade com Jesus. Devemos buscar agradar a Deus com a nossa fé. Meus irmãos, a oração dessa noite é que Deus livre a IPJB, tudo que envolve a nossa igreja, da incredulidade. Porque com certeza deixaremos de viver muitas coisas que Deus tem para nós, que Deus quer para nós, que Deus quer nos abençoar, e que nós possamos desfrutar do Senhor, das maravilhas do Senhor que Ele tem para nós, em todos os momentos. E creio que nós temos desfrutado um pouco disso, não é verdade? Mas a pergunta que eu gostaria de encerrar novamente é: será que Deus não tem mais para nós? Será que Deus não tem mais para nós? Que nós de maneira alguma sejamos pedra de tropeço para pessoas. Como diz o já falecido e grande pastor Russell Shedd, ele diz sobre o avivamento: o Espírito Santo sonda as igrejas, procurando pessoas que têm sede por avivamento. Que nós sejamos essa igreja, que nós sejamos encontrados assim, fiéis, buscando, perseverantes na palavra, na oração e na comunhão do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, tira de nós toda a incredulidade, Pai. A fé vem do Senhor. E nós precisamos, aumenta-nos a fé, Pai. Nos dê perseverança na Tua palavra. Nos dê perseverança no Senhor. Nos dê mais amor pelo Senhor. E também nos dê mais amor pelo próximo, pela igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E Deus, sim, que nós possamos desfrutar, ver, nos maravilhar com o que o Senhor tem feito. Nós queremos ver, Senhor. E já temos visto um pouco, mas nós queremos mais, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Cuida de nós. E nos usa, ó Deus, para a sua honra e glória. Opera em nossas vidas e usa as nossas vidas, ó Deus, como meios de transformação, de bênção para pessoas e locais. Em nome de Jesus e por amor, para a honra do Senhor que nós oramos e clamamos por misericórdia, Deus. Amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente noite, em nome de Jesus.